Hoje, no Cruzeiro A Floresta, nós vamos apresentar o trabalho de história com o tema Guerra de Canudos. O grupo é composto por mim, Maria Eduarda, Neném, Beatriz, César Felipe e Maria Clara. A Guerra de Canudos foi um movimento anti-república que foi violentamente reprimido pela própria República no final do século XIX. O líder desse movimento foi Antônio Vicente Mendes Maciel, também conhecido como Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro, ele era uma pessoa muito religiosa e apoiadora da monarquia. Ele trabalhou em diversas áreas, como professor, comerciante, rábula, mas nos últimos anos da sua vida ele era um missionário. Ele saía dando sermões, construindo igrejas e pregando, etc. Em 1864, estourou a Guerra do Paraguai, que gerou um movimento republicano no Brasil, com o exército que estava lutando, que eles viram a realidade de outros países que eram republicanos, como a Argentina. Um ano depois, em 1889, a República foi instaurada no Brasil. E Antônio Conselheiro foi contra, porque, como eu já disse, ele era muito religioso, e a República trouxe a laicização do Estado, que meio que separava o Estado e a Igreja. Então as pessoas não tinham mais que se casar na Igreja, porque o Estado ele validava essa união entre duas pessoas. Também, Antônio Conselheiro, ele acreditava que a República queria acabar com a Igreja, e ele, como eu disse, ele era muito monarquista, ele acreditava na monarquia, e ele acreditava que só os monarcas, a família real, tinham o poder concedido por Deus para governar o país. Em 1893, Antônio Conselheiro rasga em praça pública, em Natuba, na Paraíba, os editais de cobrança de impostos, porque ele era contra também a cobrança de impostos da República. Isso gera uma raiva ali das autoridades da região que denunciam ele. Então, um tempo depois, em Maceió, na Bahia, soldados vindo de Salvador para prender o Antônio Conselheiro são agredidos pelos seus seguidores, que pegam pau e pedra e afugentam os soldados. Então, nesse clima tenso, Antônio Conselheiro, juntamente com seus seguidores, entram no sertão adentro e para a procura de um lugar mais pacífico, onde eles possam ficar longe dessa tensão política, dessa pressão. Então, eles encontram o povoado de Canudos, no meio do sertão da Bahia. E nesse povoado, Antônio Conselheiro decide criar a sua morada. Antônio Conselheiro, dizem até que era um povoado socialista, porque lá não era muita desigualdade. Tipo, a colheita era para todos, todo mundo tinha que colher, era algo bem igualitário. Apesar de haver ainda algumas propriedades privadas, mas era um valor insignificante comparado com a quantidade. Canudos começou a prosperar com a chegada de Antônio Conselheiro e no seu ápice ela teve 25 mil habitantes. As principais pessoas que iam para lá eram os sertanejos, que estavam cansados da miséria, eram contra a República, escravos libertos em 1898, que se sentiam acolhidos em Canudos, ao contrário das grandes cidades, que só libertaram os escravos e deixaram eles jogados. E também pessoas que acreditavam que Antônio Conselheiro era um messias, um profeta, ou algo do tipo. Existem até relatos de que Antônio Conselheiro fazia alguns milagres. Então, eles consideravam até que, como Antônio Conselheiro era a autoridade máxima, digamos, de Canudos, e ele não reconhecia a República, considerava-se que Canudos era uma cidade independente do Brasil, porque lá nenhuma regra da República se aplicava. Antônio Conselheiro precisava de madeira para uma igreja nova que estava em construção em Canudos. Ele encomendou essa madeira em Juazeiro, o pagamento foi antecipado, mas a madeira não foi entregue no prazo estabelecido. Então os moradores começaram a se questionar. E se espalhou um boato de que Juazeiro seria invadido pelos sertanejos, que são as pessoas que seguem Antônio Conselheiro. Então grande parte das pessoas queriam se refugiar, atravessando o Rio São Francisco e se instalando em Petrolina.
O juiz solicitou tropas policiais e foi atendido pelo governador Luiz Viana. Então, de Salvador, partiu a primeira expedição composta de aproximadamente 120 homens, comandada pelo tenente Pires Ferreira. Chegam em Juazeiro no dia 7 de novembro de 1896 e decidem ir em direção a Canudos. O encontro deu-se no povoado de Uauá, no amanhecer de 21 de novembro. Os sertanejos chegaram entoando cânticos, tendo à frente a bandeira do Divino e uma grande cruz de madeira. Após um tempo na defensiva, esperando o ataque vindo de Canudos, o que não aconteceu, os militares resolveram, digamos, atacar primeiro. Mas aí a guerra aconteceu, nenhum lado conseguiu matar todos do outro lado, e então os militares resolveram recuar, digamos, dar vitória aos sertanejos. Naquela mesma tarde, eles voltaram para Juazeiro com um total de 10 mortos e 17 feridos. E em Canudos ocorreu um boato de que Antônio da Mota, compadre e amigo de Antônio Conselheiro, foi quem contou aos militares onde os sertanejos estariam escondidos. E isso foi suficiente para ele ser morto e ter sua casa invadida, ser morto e matar todos os seus filhos lá. E a derrota da expedição surpreendeu o governo, no sertão cresceu ainda mais o prestígio por Antônio Conselheiro e o afluxo de pessoas para a cidade de Canudos. A segunda expedição ela foi comandada pelo Major Febrônio de Brito e ela foi considerada muito mais poderosa do que a primeira. No dia 12 de janeiro de 1897, saíram de Monte Santo para atacar Canudos e desde então eles já consideravam vitoriosos. No amanhecer do dia 18, enquanto a expedição passava por uma serra chamada Serra do Cambaio, começou um forte tiroteio. Aí, então eles perceberam que eles estavam em uma emboscada. O pleno conhecimento do terreno proporcionava aos sertanejos uma melhor posição de tiro. Então eles matavam mais pessoas e eram menos atingidos. A luta ela durou por mais ou menos 5 horas, até que então os militares eles decidiram prevalecer, avançou e deixou muitas perdas entre os conselheiristas. No fim da tarde, essa expedição ela foi acampar em uma lagoa, que foi a chamada Lagoa do Cipó, que mais tarde foi conhecida como a Lagoa de Sangue. E na manhã do dia seguinte, eles atacaram novamente, dessa vez um ataque mais direto e compacto. No fim do combate, ficaram inúmeras pessoas mortas e dentre essas pessoas, a maioria eram conselheiristas. Canudos passa a ser visto como um reduto monarquista e a opinião pública ela passou a crer no lema A República em Perigo. Então, eles organizaram uma nova expedição para atacar Canudos novamente, pois eles não aceitavam pela segunda vez serem derrotados. Então, essa terceira expedição ela foi comandada pelo coronel Moreira César e ela partiu de Salvador no início de fevereiro. Ela foi com mais homens, mais armas e tudo mais. Mais uma vez, eles saíram com a expedição contando vitórias. E na manhã do dia 3 de março, os soldados avistaram Canudos e então começou a guerra com um bombardeio. A reação ela veio com uma tempestade de tiros, foi uma reação muito rápida, e onde os sertanejos eles estavam alojados em becos e torres de igrejas, casas e tudo mais. E como essa reação foi muito rápida, a força militar ela foi perdendo mais soldados e foi meio que ela estava indisciplinada e foi perdendo muitos e muitos soldados muito rápido. Os conselheiristas, eles também perderam soldados, porém eram menos do que a força contrária. O combate ele se arrastava drasticamente em algumas horas, quando Moreira César, dito satisfeito com o seu comando, ele resolveu interromper a guerra. E quando eles estavam voltando para casa, Moreira César tomou um tiro. E acredita-se que esse tiro ele foi dado por uma pessoa da sua própria força.
Como Moreira César ficou impedido de comandar sua tropa, ele pediu para que Tamarindo comandasse. Porém, logo após alguns minutos, horas, Moreira César morreu e Tamarindo ficou bem mexido com isso e então não conseguiu comandar. Em um cenário doloroso e muito sangrento, terminou a guerra e tocou então o sino da igreja em Canudos, que esse sino significava que eles tinham sido vitoriosos. O fracasso dessa terceira expedição, segundo o escritor Aristides Milton, caiu como um avalanche na alma sobressulta da nação. Os meios políticos e militares ficaram em pânico, eles ficaram muito envergonhados, pois pela terceira vez a tropa da elite teria sido combatida pelos sertanejos que na época eram considerados mal armados. Era uma vergonha para eles perder mais uma guerra. A antiga e a nova capital do Brasil, elas tinham uma rixa política. Porém, elas tinham um desejo em comum, que era acabar com Canudos e Antônio Conselheiro. Então, eles decidiram unir as forças da antiga e da nova capital para acabar com Canudos. E a guerra contra Canudos teve sua destruição total do arraial, como incêndio de casas, extermínio de prisioneiros civis, abuso sexual, a prostituição e a degola de mulheres e crianças. E até hoje tem uma ferida em aberto no sertão brasileiro. E no meio dessa guerra, o exército conseguiu cumprir o objetivo proposto pelo presidente, o Prudente de Moraes, e ele declara que Canudos não ficaria pedra sobre pedra para que Canudos não pudesse se reerguer novamente. E segundo João Batista, descendente conselheirista, ele disse que a violência permaneceu durante muitos anos no imaginário da população. E no início do século XX, os professores temiam falar da Guerra de Canudos para as crianças. E esse assunto foi muito traumatizante para toda a população, porque durante, por exemplo, comemorações em festas, quando havia queima de fogos, as pessoas corriam para suas casas ou se escondiam nas caatingas pensando que fosse tiroteio ou uma nova tentativa para destruir Canudos. Também dizem que os conselheiristas eles resistiram até a última pessoa, poucos se renderam, acho que cerca de 300 pessoas se renderam, entre mulheres e crianças, e com a promessa de que seriam poupados. Mas mesmo as pessoas que se renderam foram degoladas depois de que a Canudos foi destruída. E também Antônio Conselheiro morreu e 3 dias depois seu corpo foi achado em meio aos escombros e ele também foi degolado, sua cabeça foi levada à capital. É isso, acabou. Esse foi nosso trabalho. Muito obrigado.